Tu sabe que o algoritmo do YouTube é racista, né? Aí você tá recebendo esse vídeo, que já é difícil ele entregar, e você não vai se inscrever nem curtir. Eu sei que o meu canal tá crescendo pra caramba. Nossa, tem que ver, cada dia que eu olho tem mais assinantes. Mas podia estar maior. Vai dar esse mole? Paralelepípedo, pindamonhangaba, caramelo. Vamos começar. Vocês viram que já começaram de birra comigo, né? Você já viu, né? Vocês viram, né? Que travou. Eu acho que vai aparecer travando aí pra vocês, que apareceu travando aqui pra mim. Enfim, como vocês podem ver, essa beldade que sou eu, estou sem óculos, mas vou ler essa notícia maravilhosa mesmo sem óculos. Então vamos lá. Ninguém tá sabendo dessa notícia. Uma notícia super nova, ó, bem atual. Foi dia 2/4 que tá aqui. Na Argentina, ré por injúria racial diz que Brasil a usou de exemplo. É mesmo que o te usou de exemplo? Ré por injúria racial, a Argentina deixou o Brasil após 75 dias presa. Foi pouco ou foi muito? Hum? É. Para deixar o país, mulher pagou 97 mil de indenização. Oxe, não era inafiançável? O crime? Indenização não conta como fiança? E tá, né? A bonitinha aqui, ó. Tinha que ser. Engraçado, né? O pessoal quer virar e falar assim: ah, mas o Bolsa Família aqui. Mas quem recebe assistencialismo não pode votar. Mas pobre, quem não estuda é burro. Ela é médica. Ela é médica. Hum? E aí? A argentina Agostina Paz, de 29 anos, chegou a Buenos Aires nesta quinta-feira, após 75 dias detida no Rio de Janeiro por injúria racial. Ela é acusada de fazer gestos racistas imitando macacos e de xingar funcionários de um bar em Ipanema. O caso ocorreu em 14 de janeiro. Em entrevista ao jornal Clarim, a advogada influenciadora avaliou a detenção no Brasil e disse ter sido tratada com muita dureza. Não sei se foi por eu ser argentina ou por causa. Eu não acredito não, Charlene. Eu sei por eu ser. Vocês estão vendo aí? Eu sei o que eu tô vendo. Não sei se foi por eu ser argentina ou por causa do meu perfil, mas pegaram pesado comigo. Cometi um erro, claro, reconheci, repito, mas estou quase convencida de que queriam me usar como exemplo, afirmou. Durante a entrevista, a Argentina classificou o caso como um ponto de virada em sua vida e ressaltou que nada será como antes dessa experiência tão difícil. Meu erro me ensinou uma lição, com seus aspectos positivos e negativos, mas aprendemos com nossas lições e tenho certeza de que agora em diante serei uma pessoa diferente, muito melhor, com uma perspectiva maior, mais ponderada, menos impulsiva. Ela também afirmou estar ansiosa para retornar à rotina, principalmente por sua saúde mental. Precisa trabalhar, ter uma renda. Houve muitas perdas de todos os tipos nesse período. Espero conseguir retomar na próxima semana. Aí antes de eu passar para a próxima que eu quero mostrar ali, você vê,
Tem gente que vai virar e vai falar assim, ué, por que tá sem som? Hoje chegou de musiquinha. Cadê a musiquinha? Ah. Vai dizer assim, mas não existe racismo no Brasil. Tudo bem, gente, vamos lá. Antes de mais nada, eu me considero protestante não praticante. Não pratico homofobia, não pratico racismo, não pratico intolerância religiosa, não pratico machismo, não pratico capacitismo, não pratico transfobia e por aí vai. Nós temos, obviamente, estamos em sociedade e possa ser que temos alguns vícios, até mesmo no quesito do racismo, né? A gente acaba tendo alguns vícios, mas imediatamente nos corrigimos e verificamos historicamente ou o que foi que aconteceu para chegar até ali. Porque eu não me vi, até onde eu sei, eu não me vi negro. Quem me ensinou que eu era preta foi a professora, foi a igreja, foi minha mãe, foi as pessoas da rua, foi a violência, entendeu? Que me ensinou que eu era preta. Até então, pra mim, eu era uma criança normal, sempre fui normal. Quem me diz que eu sou preta é você. O algoritmo diz isso, lembra? Enfim. Então vamos dizer o seguinte. Estamos no Brasil. Não existe racismo. Nós temos uma população pobre e temos uma população rica. Uma população classe média. Essa população pobre, qual o fenômeno? Nós temos uma população pobre diversa. E temos uma população rica não diversa. Qual o fenótipo predominante dessa população pobre? Qual o fenótipo predominante dessa população rica? Aí, por quê? Porque o preto é vagabundo? Porque preto não gosta de trabalhar? Até onde eu sei, quem construiu esse Brasil foram pessoas pretas sequestradas do continente africano. Principalmente dos portos que foram as vendas. E, ora, a América, toda a América do Sul, Central e do Norte, já era habitada por indígenas aqui. Então, quem veio aqui, a Igreja Católica e depois a Igreja Protestante, apoiou os governantes da época para fazer e acontecer de barbaridade com as pessoas pretas e as pessoas indígenas. E nem vou falar da questão das pessoas com especificidades e por aí vai. Aí, quando finalmente era para ter acontecido a abolição, e antes da abolição era para ter acontecido uma reparação, só que o governo, na pressa de não assumir a responsabilidade e de embranquecer, já que já tinha colocado o estigma que preto não tinha alma, preto não era ser humano. Tanto que hoje a gente vê o feminismo tem algumas lutas, né? Só que o feminismo branco, a luta do feminismo branco é para trabalhar. Preta sempre trabalhou. Sempre. Foi explorado. O feminismo branco luta para não ser forçado ao casamento. No estereótipo patriarcal. A mulher preta sempre foi proibida de ter afetividade, casamento, de ser tratada como pureza. Sabe? A Europa encucou e conseguiu fazer com que os países invadidos, principalmente o Brasil, fosse estereotipado como país do sexo, sendo que o europeu veio aqui e violentou e fez o que aconteceu, e ficou na pele da mulher preta, como ela sendo sexualizada e sendo que vira de cabeça para baixo. E quando a gente cresce, nós vemos tantas coisas na televisão, menos uma representatividade positiva. E a única representatividade que a gente vê é no período do carnaval, que na minha época e hoje ainda permanece, mulheres seminuas. Hoje ainda melhorou. E ora, os papéis de destaques acaba ficando para as mulheres que conseguem pagar mais. E quem são as mulheres? Qual é o fenótipo da mulher que consegue pagar mais? Ainda tem essa. Não é a mulher que sabe sambar. Aí a gente vai lá para a abolição.
As terras que era para ter ido para as pessoas pretas foram para quem? Para os italianos, para os alemães, para os europeus que foram convidados para embranquecer o Brasil. Ah, mas eles tinham mais estudo. Não. Tinham tanto estudo quanto os pretos que estavam aqui. Só que a diferença é, enquanto você trabalha de graça, ok, você pode trabalhar para mim. 6 por 1. A partir do momento que você exige direito, exige ser tratado com humanidade, e você consegue esse direito, fazem de tudo para burlar e te prejudicar. E arranja um monte de justificativa. E no fim, quem tem o poder da caneta acaba conseguindo atrasar o avanço, que era para ter sido assim, de uma forma humana. Mas como falar de forma humana para quem já tinha colocado que o preto não era humano, que o preto não tinha direito? E aí, se o preto arou essas terras sempre, o preto entregou terras prontas, terra arada, entregou casas prontas. Aí você me vem e pergunta, uai, por que eles então não continuaram plantando? Como se expulsaram eles dessas terras? Como se quando eles estavam lá nos cortiços em Copacabana, depois quiseram revitalizar, jogaram eles de novo e eles tiveram que subir os morros? Pouco tempo, quando foi construído o Rock in Rio, aquele espaço da Bienal ali no Rio de Janeiro e tantos outros lugares, expulsam as pessoas pobres e, de novo, a maioria dos pobres são pretos. Por quê? Volta de novo lá. Aí André Rebouças, um autodidata, um engenheiro, que a família toda dele, todo preto inteligente, não tinha direito de falar no Congresso. O amigo branco dele que tinha que falar. E ele não conseguiu que a abolição fosse nos moldes que ele queria, que Portugal reembolsasse e assumisse a responsabilidade pela barbárie que ele tinha feito. Portugal não assumiu a responsabilidade. Só quis assinar, fazer lavar as mãos, deixar os pretos se ferrarem, caramelo por aí, pindamonhangaba por aí, paralelepípedo por aí, e convidando os europeus para vir para cá. Os europeus que hoje, o seu é meu país, que dá dor de cabeça como muitas vezes deram. Por quê? Você ficar dando muitas coisas para quem não fez esforço nenhum, e depois a pessoa acha-se no direito de você deu uma mão, a pessoa quer o corpo todo. Saca? Aí, na Argentina, conseguiu embranquecer muito a Argentina. Conseguiu que o genocídio desse muito certo na Argentina. Ao redor daquele país. E mesmo que a menina vem e fala, mas aqui, claro, porque não importa. Lá vocês vão tratar pior que cachorro a pessoa que é preta. E a pessoa preta não vai ter voz. Se aqui que a maioria da população é preta, não tem espaço, acaba sendo a minoria nos espaços, imagina no lugar em que a população preta é a minoria, inclusive em quantidade. Mas você tem como provar isso, Matos? Vamos lá. Tá travando aqui, só um minutinho. Ai, preguiça. A história dos negros argentinos conseguiram fazer com que a seleção argentina... Eu não lembro de ver negro na seleção argentina. Você já viu preto na seleção argentina? Tem preto. Preto argentino, nascido, sabe? Que veio no mesmo período que os brancos vieram pra cá. Chegaram pretos sequestrados. Que tem famílias lá há 500 anos. Mas você vê preto na seleção da Argentina? Será que não tem preto com talento pra jogar futebol? Eu não lembro de ter visto. Me corrijam aí nos comentários se vocês quiserem, né? Se o algoritmo entregar esse vídeo. Se o algoritmo entregar esse vídeo
Se o algoritmo é racista. Vai. Vamos ver se você vai ser do contra. Do contra o algoritmo. E demonstrar que você não é racista. A história dos negros argentinos. Por que eles quase sumiram do mapa por lá? Do mesmo jeito do Brasil, a Argentina passou pelo mesmo processo de escravidão. O país foi povoado por negros oriundos, ou melhor, sequestrados, do continente africano. Tanto que nos meados de 1780 sua participação chegou a ser 50% da população. E agora, 2012, em menos de 200 anos, não chega a 3%. Essa reportagem é de 2012? Pelo visto é. Tenho até medo de ver a quantidade da população negra agora. Mas enfim. Não, 2016. Não chega a 3%. Então, ó, de 1780, que eram 50% da população, e 2012 não chegava a 3%. Veja bem, se no Brasil, que a maior parte da população é preta, nós ainda enfrentamos dificuldade, racismo em tudo quanto é âmbito, e gente ainda negando que existe racismo. Muitos deles, e eu entendo por quê. Mas quanto mais eu estudar, quanto mais formação eu tiver, eu sou uma pessoa oriundo do programa ProUni, 100% ProUni, formada, recebi Bolsa Família, recebi auxílio emergencial, recebi as isenções para fazer concurso público. E é muita, sabe, hipocrisia, muita crueldade, e a pessoa é ciente que está fazendo isso. De dizer que o pobre quer ficar a vida toda mamando na teta do Estado. Sendo que o rico, e tipo, é só olhar para as últimas notícias, é tão bom ver isso, suga também na teta do Estado. E aí a pessoa vem com aquela falácia que o rico é que sustenta o Brasil. O rico recebe isenção. O rico, para ser rico, precisa de explorar muito os pobres. Quem sustenta o Brasil são os pobres. Quem sustenta as igrejas são os pobres. Aí é o rico que ganha a sala VIP. Porque ele tem a conta bancária com a maior quantidade de dinheiro. Mas não é aquele rico que sustenta a igreja. Não é aquele rico que sustenta o Estado. Pelo contrário. O que tem de corrupção, de pessoas enriquecendo, a corrupção não é pública, a corrupção é privada. E é uma jogada individual, humana, de corruptos, tornar tudo que é público, público-privado. Com a desculpa aqui para evitar corrupção. A partir do momento que você torna o privado, vai estar pagando 2 vezes. A gente vai continuar pagando pelo serviço público, né, com imposto. Aquele privado vai receber 2 vezes. Vai receber como sendo fins lucrativos e vai receber repasse do público. E aí, voltando para essa... Hoje a população negra da Argentina corresponde a apenas 3%, enquanto no Brasil ultrapassa 60%. Deve estar atualizado isso aqui, porque isso aqui foi um dado de 2012, tá? Indagam-se quais os motivos, quais as justificativas, se os dois países passaram pelo mesmo modus operandi de ocupação. Será que a colonização hispânica, totalmente diferente da portuguesa, guarda relação com este fenômeno? Teria este processo alguma participação no desenvolvimento cultural, educacional e da pouca colocação do negro nos cargos atuais da nação? Assim como no Brasil, Canadá, Austrália, Estados Unidos e África do Sul, a Argentina também é considerada um país de imigrantes que viveu seu fluxo maior a partir de 1850 até 1850 até 1950. De acordo com dados históricos, o país só perde para os Estados Unidos em número de imigrantes europeus que recebera ao longo deste tempo, em sua maioria italianos e espanhóis. Cerca de 85% dos argentinos de hoje se identificam como descendentes desses imigrantes europeus que aportaram... Ai, tomar meu remédio, morfina.
Não tem nem como dar pausa aqui. Caramba, 19 minutos de vídeo. E eu não consigo cortar. Quer saber? Enquanto vou passando esta... Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui. Esse vídeo aqui do pai da Argentina aqui. Vou correndo ali pegar o meu remédio, que é morfina. E volto a cá. Tomara que... Ai. Todo el Estado de Vasco, yo vivo de la política, y empresario, millonario y ilusionero, y narco, y narco, y privado. Todo el Estado de Vasco, yo vivo de la política, y empresario, millonario y ilusionero, y narco. Você viu, né? O bonitinho, né? Eu já vi esse vídeo. Você viu o que ele fez, né? É basicamente isso. Eles não aprenderam. E não vão aprender. Teve quem puxar. E não é pra parar. É pra continuar. Porque eles não vão aprender por amor. Tem que fazer doer no bolso. Tem que fazer doer no bolso. Arrancar dinheiro do racista. Não vai dar para queimar todos os racistas. Nem todo racista vai ter dinheiro. Mas todo racista que tiver dinheiro, arrancar dinheiro deles. Vai até mudar pelo bolso. Não vai. Racista não vai mudar por amor. E eu também não quero começar uma guerra civil. Isso não é... Jesus Cristo não veio aqui na Terra para fazer isso. E sabe o que é pior? Muitos racistas pegam a Bíblia e usam a Bíblia. Ai, sou homem de Deus. Ai, sou homem de bem. Como muitos lá do início, católica, e a gente não pode jogar para debaixo do tapete. E a igreja protestante também contribuiu para que firmasse essa desumanização da pessoa preta. E aí você vê o vídeo desse pai e vê que essa moça não vai ser diferente, ela não vai mudar. Para ela mudar, haja trabalho. Aí vamos só continuar aqui. No entanto, uma situação no mínimo interessante intriga muitas pessoas. O país que foi colônia de exploração espanhola até o final da década de 1810 tinha uma população negra de pessoas escravizadas, tá? Bastante densa. Entretanto, atualmente, menos de 4% dos argentinos de hoje são afrodescendentes. No interior do país, essa margem vai aumentando, passando para 7% e até 21%, dependendo da cidade. O que será que aconteceu com essas pessoas escravizadas do Prata? Há heranças africanas por lá, como temos aqui? Durante os séculos 17 e 19, o tráfico negreiro era bem ativo no Atlântico Sul. Os portos de Salvador, do Rio de Janeiro e Buenos Aires recebiam milhares de pessoas escravizadas anualmente para serem vendidos em mercados populares e preços altíssimos durante a dominação espanhola do vice-reino do Rio da Prata. Os negros compunham mais da metade da mão de obra. Ó, gente, lembrando que eu uso óculos, eu estou fazendo uma leitura sem óculos. Por quê? Porque vai dar brilho, aí não vai dar para ver minha expressão. Então eu estou sofrendo aqui. E eu não uso lente, eu tenho alergia à lente de contato. Tá bom? E vamos lá. A colonização hispânica das Américas preferiu forçar o indígena ao trabalho, optando pelos negros quando 1. Não havia mão de obra indígena disponível. 2. Quando os indígenas eram considerados selvagens para catequização, ou 3, quando a mão de obra dos indígenas diminuía consideravelmente por causa da fome, das doenças e das péssimas condições de trabalho. Na Argentina, percebemos os dois primeiros motivos, sendo que era a Inglaterra quem fornecia os cativos ao vice-reino do Prata. Como então explicar que uma população que compunha um quadro demográfico em pelo menos 50% tenha sido reduzida para 4% em média?
Há vários motivos que convergem para essa diminuição absurda, que se torna caso histórico, como o quase desaparecimento dos indígenas nos Estados Unidos. Da mesma forma que conseguiram quase apagar as pessoas pretas da Argentina, nos Estados Unidos conseguiu exterminar os povos indígenas. Você não tem uma variedade igual tem aqui no Brasil. E os Estados Unidos estão querendo fazer aqui no Brasil o que eles fizeram lá na América do Norte. Aqui na América do Sul, eles querem fazer a mesma coisa que eles fizeram na América do Norte. Destruir, roubar. E o povo dos Estados Unidos, que também são imigrantes da Europa, não esqueçam disso, o Trump, aquele laranjinha, ele também é imigrante. Quem é povo originário, quem é morador, são os indígenas. Os demais, todos nós somos imigrantes. Você que está assistindo esse vídeo, possivelmente, você é imigrante. Ah, mas eu nasci no Brasil. Se você... Nós temos sangue indígena, nós temos sangue de pessoa do continente africano, que infelizmente não aprendemos nas escolas a variedade de pessoas indígenas e do continente africano, pessoas do continente América do Sul, né? E temos sangue europeu. Logo, todos somos imigrantes. O bonitinho do Trump, se ele fizer aquele teste lá do sangue lá, vai ter sangue misturado. Aí ele quer expulsar quem tem um fenótipo puxando lá pro preto. Puxando lá pro preto. Que eles chamam de latino. Por quê? Por quê? Por quê? Veja bem, o Elon Musk, ele é do continente africano. Tem um pedaço lá que tem brancos e tem um pedaço lá que tem pretos. Mas quem vinha do continente africano, que era considerado e era desumanizado, não era por vir do continente africano. Era por ter o fenótipo preto. O Elon Musk é recebido lá, nossa, de braços abertos. Agora me vem se o Elon Musk me vem... passou um pouquinho do ponto, só um pouquinho. Preciso continuar? Enfim. Na literatura, muitos são os argumentos. Com a Constituição de 1853 e a abolição da escravidão no mesmo ano, os negros argentinos foram entregues à própria sorte, da mesma forma aqui no Brasil, tá? E caíram no abandono. O governo literalmente esqueceu-se de sua existência como seres humanos. 2. Nas raias do abandono, os negros passaram a morar em guetos, favelas e cortiços. A população africana sem emprego, sem higiene, sem saneamento, a má alimentação e a baixa imunidade passou a ser presa fácil para as grandes epidemias como hepatite, virose, infecções, a cólera e diarreia, de causas desconhecidas. Muitos foram os negros que sucumbiram neste período. A pandemia também foi usada para tentar exterminar a Covid, né? A maior quantidade de pessoas, principalmente aqui no Brasil. Não. Foi muito cruel esse período da Covid, sabe? E o pior são pessoas que se dizem servas de Deus, que abraçaram, abraçaram, mesmo que o governo estava contribuindo, distribuindo renda, porque a renda não tem que ficar... Gente, quando você recebe um Bolsa Família, o dinheiro está rodando. Aí a pessoa vem com uma desculpinha que uma família não pode receber R$200. Mas o vereador pode receber 20 mil, 30 mil. Uma pessoa pode receber uma renda que poderia ser distribuída para 60 pessoas. Para se alimentar. E ora, não dá nem para fazer um mercado. Não dá. Aí tá. Com
com as grandes embates nas guerras da independência, na guerra do Paraguai, e mesmo com tantas barbaridades acontecendo e tentando eliminar os pretos, nós chegamos até aqui. E com o advento da internet, não vamos retroceder. A morte, uma doença pode me levar, esse câncer pode me levar, mas eu cheguei até aqui. E ninguém vai tirar de mim que eu consegui pegar meu diploma da universidade. Eu consegui me formar mesmo com tanta dificuldade. Foi depois dos meus 30 anos, mas eu consegui. Consegui pelo ProUni, 100%. Eu consegui classificar em concurso público. Tô passando dificuldade porque essa doença me pegou de surpresa. Mas eu consegui chegar aqui. E eu só consegui porque eu tive uma rede de apoio de um monte de pobre. Não é fácil. Não pense você que está assistindo esse vídeo que vai ser fácil. Se você não tiver uma rede de apoio que te abrace, você não vai conseguir. Não adianta você se esforçar, não adianta você se estudar. Porque tudo vai contribuir para que você desista. Para que você desista dos seus sonhos. Para que você desista de ter uma condição melhor, de trabalho. De ter minimamente condições de abrir a geladeira e ter uma alimentação que te dê qualidade de vida, de morar num lugar, numa casa que te dê qualidade de vida. Não ache que porque um preto chegou, a favela venceu. Não acho que porque eu cheguei, que qualquer um pode chegar. Para eu chegar aqui, eu estudo. Eu sempre fiquei enfiada dentro de biblioteca. Parecia até que eu trabalhava lá. Eu, desde que eu me conheço por gente, eu vivi enfiada em livros. Mas eu só consegui, depois dos meus 30 anos, classificar e iniciar uma faculdade. Eu cheguei a conseguir passar em federal, mas não tinha dinheiro. Ou eu saía do trabalho, ou eu fazia a faculdade. Que era quilômetros, contramão. Não iria ter condições. Ainda tinha que voltar para casa que era 65 quilômetros de casa. De uma mãe que tudo era do demônio. Minha mamãe que tudo que acontecia era do demônio. E só percebi que isso era errado quando eu convivi com outras pessoas. Então não pense que foi fácil. Não pense que vai ser fácil. Mas, por favor, não desista. Não desista. Por favor, não desista. Mas você precisa de uma rede de apoio. Pobres, muitos pobres. Para um rico te ajudar, não espere isso. Você não vai aparecer uma herança, que eu sempre imaginei, sonhei que poderia aparecer uma herança do nada. Sempre aparecia nos filmes. Só que eu não via que quem recebia herança tinha um fenótipo certo. Não era o meu fenótipo. Entendeu? Eu poderia até ter, mas entregar as terras que eram para ser de herança para mim, para os europeus. Como sempre entregaram. Como sempre roubaram e continuam roubando. Então, batendo palmas pro Laranjinha, que sequestrou o presidente de um país para roubar o petróleo dele. Ah, mas era ditador. Ele sequestrou o presidente de um país para roubar o petróleo dele. A população da América do Norte está morrendo de doença, está morrendo de fome. Tem uma população que diz que é um país rico. Mas tem... boa parte da população é moradora de rua. E qual é o fenótipo dessa quantidade de população moradora de rua? Que está morrendo de frio, morrendo de fome? Qual é o fenótipo? Que são norte-americanos. Só que como eles não têm a cor certa, vão definhar. Enquanto o presidente deles, enquanto qualquer presidente deles, querem produzir mais armas, e invadir o país dos outros. A América do Norte todinha é contaminada pelo racismo.
na Guerra Paraguai e mesmo assim a gente conseguiu sobreviver e chegar até aqui. O governo criou diversos batalhões no Exército Nacional, constituídos apenas de negros, na fase produtiva e de reprodução. Já tomei a morfina. Com promessas de melhores dias para este povo. Estes batalhões não recebiam as mesmas instruções ou treinamentos. Partiam para a fronte e eram dizimados aos borbotões. Ainda tiveram guerras e colocaram... Vocês entenderam? Esse aqui tem aqui. Eu vou botar depois no link. Várias guerras, inclusive aqui no Brasil. Colocavam os negros, criavam batalhões só de pretos. Colocavam eles na frente. Vira-se, morra! Só que aqui não deu tão certo. Mas nos outros, na Argentina e em todos os outros, foi frenético. E deu certo. Tanto que a gente, até pouco tempo, eu achava que na Argentina não era só branco que morava lá. Com o afastamento do negro para os guetos, para a promiscuidade, para a extrema pobreza e total abandono, os brancos foram se distanciando, como também os encontros amorosos, os concubinatos, os cruzamentos das raças, sendo poucos os nascimentos de mestiço e, uma vez gerados, eram cartorialmente registrados como brancos. Poucos foram os legados dos africanos, do continente africano, né? Para o povo argentino. A maior marca deixada foi na cultura artística musical, o tango. Vocês sabem, né, que o tango não foi branco que fez. Rock também não foi branco. Um estilo que na África recebia o nome de tango, que pela beleza foi incorporado pelo país platino. A literatura aventa que, com o aniquilamento dos africanos na formação deste povo, a sua cultura passou a ser formada pelos brancos oriundos da Europa. Povos já civilizados. Finos. Isso é engraçado, né? Cagavam pela janela. Faziam fezes pela janela. Jogavam mijo, urina pela janela. O povo europeu. Teve que vir os mouros do continente africano. Isso foi depois de 1500, hein? Pra Europa. Para criar banheiros públicos. Aí diz esse povo que eles eram civilizados. E se não tem internet? Quem inventou a internet? Eu não sei. Eu não vou pesquisar agora aqui não, porque a internet tá lerda aqui. Quem inventou a internet, será que tinha noção que iria dar voz para muitas pessoas que não têm voz, mesmo que a gente ainda não consiga chegar como deveria chegar, não só na frente das televisões, mas na produção, no roteiro, no figurino, na maquiagem, na direção. Mesmo que a gente ainda não chegou realmente em peso, será que essa pessoa tinha noção que ia dar esse potente, ia dar essa possibilidade de ser potência para tantos pretos, para tantas pessoas que são invisibilizadas? Não só preto, né? Tantos outros. Pessoas marginalizadas por aí. Aí tem um artigo aqui que vai mais leitura, tá, gente? E o último aqui que eu queria ler, que foi a pesquisa. Vocês não precisam acreditar em mim, só pesquisar. Meu Deus. Tinha outras coisas que eu queria falar aqui. Eram várias notícias, né? Mas eu falo tanto que uma notícia dá um vídeo. Aí depois eu falo da outra. Sim, existem pessoas negras na Argentina. Botei assim, existe preto na Argentina? Sim, ô besta. Apareceu pra vocês? Claro que existem pessoas negras na Argentina. Mas a população afrodescendente foi historicamente invisibilizada e reduzida, representando hoje uma pequena porcentagem. Estimativas variam entre menos de 2% a 5%. Tá? Então está dentro desses 3% de 2012. A diminuição ocorreu por altas taxas de mortalidade, guerras e epidemias. E miscigenação. Lembrando que na miscigenação, a criança nascida é registrada como branca. Criando o mito de que o país é exclusivamente branco. Mas na prática, tenho certeza que essa criança que registra branco, mas o fenótipo não é branco, sofre o mesmo por ser preto. Entendeu? A criança negra pura é preta.
A criança branca pura, que não existe pureza, né? Mas é branca. Aí a criança que juntou os dois, independente da cor que ela nasceu, vai ser considerada branca. Que aí não altera, né, o registro que o país é branco. Talvez isso também tenha ajudado muito a embranquecer o país. Eles têm um registro de uma população que talvez possa até ser maior a população preta. Mas quando são pais mistura, né? Aí acaba vindo como escrevendo como sendo branca, né? Invisibilidade histórica, pontos importantes sobre a presença negra na Argentina. Invisibilidade histórica, ancestralidade, novos fluxos migratórios, resistência cultural. Só colocar no Google vocês vão ver. Então, tipo assim, se bem que eu levantei para tomar um remédio, né? Mas, basicamente, depois eu vou falar das outras coisas. Eu quero fazer um ponto. Era notícias aleatórias, mas vai ter notícias que eu quero falar sobre uns outros pontos aqui. Então, basicamente, é assim, gente. Chorei paca. Ai, que delícia. Muito bom chorar. Perceber que essa moça, eu não tenho esperança, assim, seria até pica acreditar, assim, conto de fadas, que ela vai mudar. Ela não vai mudar, pela própria fala dela. Ela tá considerando que ela foi tomado como exemplo. E se foi tomado como exemplo, tá bom, ótimo. Que todo argentino que vier aqui saiba que vai ser preso e que vai ter que desembolsar o dinheiro. Mas nem todo argentino, nem toda pessoa tem dinheiro para desembolsar. Então fique preso. E o pior, na hora que você é preso e fichado, vai fazer igual tantas outras crianças e os outros jovens pretos que por vezes não fizeram nada, ou por vezes só estavam com uma quantidade insignificante, ou por vezes cometeram uma inflação que poderia ser desconsiderado como desconsidera de muitos tantos outros com fenótipo branco. Coisa boba. Ai, que coisa boba. Por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo que não poderia deixar passar. Por exemplo, tem uma pessoa correndo para pegar um ônibus. Nem é uma infração isso, né? Eu ia falar uma infração, mas vem essas coisas assim que sempre uma pessoa carregando um guarda-chuva, ou uma pessoa que está correndo, entrou num lugar, ou está sem um cinto de segurança, ou uma pessoa que estava na faixa de pedestre com o carro X, a outra com o carro Y, que a gente já viu até vídeo sobre isso, que o carro bonitão, o mesmo carro bonitão que o guarda só pediu para chegar para trás, o carro feio, o guarda multou. Aí pode-se dizer assim, eu não lembro qual a sequência que foi, pode-se dizer assim, mas que ele tinha falado com o primeiro, e aí o outro já devia ter ido para trás. Eu não lembro a sequência, foi do carro que estava mais bonito ou do carro mais feio. Mas leva-se muito em consideração, na hora de aliviar, o fenótipo. E de novo, quanto mais eu estudar, quanto mais eu crescer, eu não sei quanto mais tempo, eu espero que eu viva muito ainda. E eu espero que eu viva com saúde, com qualidade de vida. Mas até esse momento, todo mundo tem a segurança da vida. A gente vê tanta gente morrendo. Só que é diferente quando você meio que luta contra uma doença. Você tá na porta, assim, dizendo, ih, tu vai morrer! Mas enquanto eu tiver voz, e eu espero que se o YouTube não me ajudar, você que tá assistindo esse vídeo, que chegou até aqui, me ajude. Que a minha voz possa alcançar outras pessoas. Eu não tô trazendo nenhuma novidade. Eu tô trazendo só a experiência da minha vida. E talvez isso possa te ajudar. Te animar. E eu quero não florear. Não tá sendo fácil, não é questão minha. Tá todo mundo difícil, sabe? É doloroso, eu tô apavorada, eu tô com medo. Mas eu tô tentando. Essas edições de vídeo aqui que eu tô fazendo sou eu. Demora muito pra fazer edição de vídeo. Só eu fazendo essa edição aqui, eu dei eu dei um cochilo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra mostrar pra vocês que teve uma hora que eu meio que apaguei, que eu tava tão cansada,
que eu dei meio que uma cochilada. Não, eu dei uma cochilada. Eu tava editando o vídeo e eu dei uma cochilada. Deixa eu ver se consigo achar aqui pra mostrar pra vocês. De novo, tá lerda aqui e eu quero sentir nesse coração de os vídeos que eu faço, né? Para que chegue alguém que realmente precise ouvir e saiba, não é fácil. Não é fácil. Mas por favor, não desista. Deixa eu ver aqui se é esse aqui. Ah, eu acho que eu apaguei. Deixa eu ver se é esse aqui. Teste. Teste. Ah, acho que eu apaguei. Eu faço vídeo de testes. Mas teve uma hora que eu tava fazendo um teste que eu dormi, eu cochilei no meio do teste. E eu queria ver se eu achava aqui o vídeo pra mostrar pra vocês. Às vezes aqui eu tô fazendo um negócio que eu demoro uma semana editando, preparando, sabe? Aí eu vou aproveitar que, ó, eu preparei aqui 1, 2, 3, 4 abas aqui. Com uma aba, eu falei por 46 minutos. Considerando que eu levantei pra pegar um remédio, falei por 46 minutos. Então eu vou tentar fazer mais 3 vídeos. Mas eu sei que hoje eu já não tenho força pra fazer isso, independente do horário. Se é de manhã, eu vou ficar cansada. Se é de tarde, eu vou estar cansada. Mas assim, eu vou continuar lutando da mesma forma que eu lutei outro tipo de luta quando eu tava saudável. Eu tô lutando outro tipo de luta agora que eu tô passando por essa doença. E eu quero falar pra você não desistir e tentar reconhecer quem pode ser sua rede de apoio. Lembrando que foca nos pobres. Foca nos pobres. Não foca... E foca em pessoas que tenham network, pessoas que tenham contatos. Não sejam interesseiros, mas saibam que não adianta você tentar não adianta você tentar achar que um político da sua cidade vai te ajudar, porque ele só vai se ajudar se ele tiver retorno nisso. E eu vou fazer depois um vídeo falando sobre essa questão de política. E ele só vai ajudar se tiver... eu não quero, porque eu não tenho estatística para validar o que eu tô falando. Então, pode ser um exemplo anedótico, porque pode ser uma experiência de vida, como é que fala? Pelo que eu passei. Eu já passei por tanta situação que não foi uma, não foi duas, não foi três. Pedi ajuda a políticos e políticos diferentes. E toda vez tive as portas fechadas. Coisa que ele resolveria com 1% da remuneração dele. Mas aí é aquele negócio, né? E se o político for ajudar todo pobre que aparecer? E se ele souber de algo que eu não sei, de algum contato, de algum documento, de alguma... E se ele puder descobrir como ajudar a população, como chegar até lá? Um projeto de lei, alguma coisa, e pensar no formato de o meu problema, ele achar uma solução coletiva. Então eu dei um exemplo do político, mas é assim, foca nos pobres. Foca em ter pessoas perto de você que vai ser a sua rede de apoio. Não é fácil. Não é fácil. Tô falando. Não é fácil. Mas tenta abrir seus olhos. Tenta parar e olhar. Tenta ir para lugares diferentes. Tenta ampliar seu mundo. Tá? Por favor. Se você quer, e eu espero que você queira fazer faculdade, porque hoje a faculdade equivale ao ensino médio.
E daqui a pouco a faculdade não vai ser nada, porque já tem gente fazendo mestrado, doutorado, intercâmbio. A faculdade já não é mais nada. Eu queria estar fazendo agora um mestrado e um doutorado. Eu já estava preparando o meu... dois projetos lindos. Só que minha cabeça não tá boa. Assim, pra uma leitura longa, pra raciocínio longo, não tá. A minha... não é Alzheimer, é remédio, muita medicação. Mas eu tô lúcida, tô consciente. Coisa simples dá pra fazer, mas você estudar demanda uma concentração. Nossa! Eu já estudei 4, 6 horas, ficava na frente do computador de boa. Hoje já é uma sofrência ficar na frente do computador, mesmo que eu ame a tecnologia. Mas qualquer coisa pra mim demanda um esforço, seja em qualquer coisa. E eu tô aqui me esforçando. E não tô dizendo que isso é louvável, que eu tenho que receber palmas, não. Eu só tô falando pra você não desistir. Não desiste. Não é fácil. Você vai ter vontade de chorar, de gritar. Mas não pare de comer, tá? Não pare de tomar banho. Ninguém é obrigado a sentir seu fedor, tá? E tente ter fé. Se você não tem fé em Deus, você é ateu, tente ver alguma coisa, tenha fé, sei lá, na família, tenha fé nos seus filhos, tenha fé que você vai conseguir acordar e o sol, a chuva, o dia vai estar bom, ou para você fazer o que você quiser. Se estiver chovendo, você tá bom para você usar o guarda-chuva e cantar na chuva. Se tiver sol, tá bom pra você pegar vitamina D. Se tiver nevando, tá bom pra fazer boneco de neve ou boneco de lama. E não se compare pra ninguém, não se compare. Os pretos que sofreram lá em 1850, lá em 1750, lá em 1650, sofreram outros tipos de dores. E hoje nós estamos sofrendo um tipo de dor. E nós sofremos um tipo de dor por ser preto e por ser humanos. Essa doença pode acontecer com qualquer um. Entendeu? Então respire fundo. Chegamos até aqui. Daqui a pouco vai ser... Esperamos que a gente consiga avançar. Para que mais à frente tenhamos só problemas humanos para enfrentar. E não problemas que tenham a ver com o nosso fenótipo. Ninguém, espero eu. Mas sempre alguém vai arranjar algum jeito de perseguir alguém, né? Seja pelo fenótipo, seja pela sexualidade. Isso é muito feio. E não é de Deus. Jesus não valida isso, não. Tá bom? Beijo. O dia da exaltação chegou. Finalmente, depois de recusar a humilhação, eu tomo posse na minha cura. Mantenho firme no céu os meus olhos erguidos. Não deixo a gravidade me sucumbir. Eu tomo posse na minha cura. Como o H me renovo, essa dor me fortalece. E sigo em frente e não desisto. Eu tomo posse na minha cura. Eu tomo posse